Então, falando um pouquinho da Safe, a gente já tem 6 anos já no mercado, nossa nota do Google é 5, a gente já atendeu muitas empresas e eu queria hoje adivinhar quem são vocês, né? Na prática, vocês estão construindo um negócio que funciona, tem clientes pagantes, tá? Você pode ser um SaaS, uma software house, um marketplace, uma plataforma, um infoproduto, uma agência de growth. Cara, você tem MRR, cliente pagando, você olha churn, olha CAC, toda semana, tá? E talvez você tenha captado, talvez você seja bootstrap, não importa. Aqui a gente vai falar para todos vocês, tá? Como é que é um dia na vida dos empresários que a gente costuma atender aqui? Cara, sua rotina é difícil, né? Você acorda, olha o dashboard quando tá tomando café, vê que deu um problema com um cliente grande, vai marcar uma reunião, antes do almoço, a fatura da AWS estourou, veio 30% a mais, ninguém sabe por quê, né? O time fala que vai verificar, etc., e aí você tem que confiar no time. Quando você tem time, quando não é você que tem que fazer isso, tem que ir lá olhar as configurações, ou tem que pedir para o teu sócio as configurações. Cara, 4 horas tem que emitir nota, tem que fazer alguma coisa extra. 7 horas o investidor vai pedir o número do seu financeiro dos últimos 3 meses, do nada ele apareceu pedindo. 11 horas você vai parar para olhar para a tua planilha financeira e não vai olhar, cara. Você vai dormir que você está exausto, tá? Basicamente, esse é o dia que a gente vê aqui com muitos empreendedores no mercado de vocês, tá? E aí tu fatura 100 mil de MRR, quanto sobra? Maior folha vai para folha de pagamento, maior parte vai para folha de pagamento e pro Labore. Pô, você tem ali um monte de gente emitindo nota para você, tem um monte de PJ, ou então tem um monte de custo fixo que você tem que executar, cloud, API, ferramentas, licenças. Cara, se você for infoprodutor, você 33% quase, né, do que tu gasta vai para outra pessoa, seja para quem está ali contigo no teu, entre aspas, né? No teu gateway de pagamento, no teu Hotmart, no teu The Members, vai uma parcela robusta para a tua plataforma. Então, assim, tudo que você paga sai um pedacinho e sobra pouco para você. Só que você tem sócios que nunca assinaram nada no contrato social. Tá? Então, AWS, Gateway, teu cliente também, que, pô, vai te deixar na berlinda, e principalmente o governo, tá? Cara, no final do dia, não sobra tempo para fazer gestão, não sobra tempo para conversar com a tua contabilidade. Só que não dá para fazer isso nesse momento, tá? Nesse momento é um momento de mudança. Mesmo você tendo chegado até aqui nessa correria, agora tem que olhar com um pouco mais de cuidado, tá? E as coisas vão piorar. Por quê? A gente tem uma reforma tributária que, bom, o teu sócio majoritário, que é o governo, está querendo mais dinheiro. A família dele cresceu, ele está se valorizando mais, ele quer mais dinheiro, e esse dinheiro vai sair do seu bolso, tá? Fora que a reforma ela vai ter um impacto que não é só no teu bolso, é um impacto macroeconômico que você também tem que estar preparado. Não é só a tua alíquota, tá? Que, por sinal, a gente descobriu recentemente que a alíquota do IBS e do CBS, ela vai estar próxima de 27,91%, fazendo o Brasil ter o maior imposto sobre consumo do mundo. E vocês vão ter que tributar assim. Ou seja, cara, qualquer proposta que você enviar hoje, ela tem que estar considerando que você vai ter que recalcular isso quando entrar em vigor o IBS e o CBS. Tá? Pô, Ítalo, eu já tributo e tal, mas provavelmente vai mudar, mesmo que você esteja no simples, cara. Vai haver uma diferenciação para você, vai ter uma mudança profunda. Então, até mesmo teus contratos vão ter que ser remanejados e recalculados. Tá? E aí, é aquilo, né? Pô, eu sou uma startup, sou uma empresa digital, eu tenho benefício? Não, não tem. Não tem nenhuma redução de IBS e CBS. Cara, é para pegar todo mundo, tá? O teu IBS e CBS vão vir em cima de você. Vão vir em cima da tua concorrência. E aqui tem uma coisa mais profunda. Né? Talvez, se você estivesse usando algum incentivo, por exemplo, o incentivo fiscal da briga tributária, né? Então, tem alguns municípios que botam o ISS mais barato. No caso, Barueri, onde a gente está localizado do ponto de vista tributário. Não temos sede lá, mas nossa tributação é feita via Barueri. Cara, Barueri provavelmente vai perder esse incentivo. Ou seja, a tributação vai subir e não só diretamente. Né? Fora que o software não fica de fora do IVA por ser digital. Tá? Tudo vira uma operação onerosa com bens e serviços
Ou seja, licenciamento de plataforma, acesso à plataforma, hospedagem, processamento de dados, publicidade, conteúdo pago, tudo vai ter o IVA. Ou seja, toda a tua cadeia de custo vai subir. Então não vai ser só o teu preço que vai ficar mais caro, vai ser de todo mundo. Isso vai impactar na tua operação. Então você não tem que remanejar o teu contrato futuro, né, o contrato que você vai fazer para daqui a um ano, cara, só com a tua taxa, né? Você também tem que olhar para esse cenário macroeconômico, como eu falei, vai tudo ficar mais caro. E quando a gente olha para essa conta regressiva, ou seja, muita gente diz que a reforma é um assunto para 2033, né? Mas em setembro, agora já, abre a janela de decisão do Simples para 2027. Então você tem que escolher se você vai ficar no Simples ou não, tá? E em 1º de outubro, o cronograma na nota fiscal de serviço eletrônica vai começar a rodar. 1º de dezembro desse ano vem o prazo, cara, que é uma bomba, tá, para quem está nessa sala. Ou seja, plataformas digitais de serviços intermediários, processamento, hospedagem de dados, licenciamento de software, cara, tudo isso vai começar a ter um CBS efetivo, né? Vai ser o fim do PIS, COFINS e documentos do Simples Nacional entram nesse novo cronograma, tá? Seu maior custo não vai gerar também nenhum crédito, né? Ou seja, folha, encargo, prolabore não são aquisição tributária. Ou seja, enquanto você tem crédito com os teus... Como é que vai funcionar, né? O governo criou um sistema onde você vai usar mais créditos para poder abater imposto. Você só consegue consumir esses créditos se de quem você comprou essa pessoa está usando créditos tributários adequadamente também, declarando tudo certinho, etc. Se você não utilizar, teu custo fica maior, tributário no caso, né? E você também não consegue entregar crédito para teus compradores, certo? Esse é um problema. Um outro problema é que, cara, folha, encargo, prolabore, isso não abate o teu imposto. Ou seja, não vão gerar esses créditos para você. E são teus maiores custos, tá? Talvez a gente consiga, olhando para uma contratação PJ de fornecedores, utilizar mais créditos, mas isso está em aberto também ainda dentro da reforma, tá? Além disso, a gente vai ter uma mudança profunda dentro da forma como a gente faz negócios no Brasil. Vocês vão ver uma desbancarização do sistema brasileiro, porque vai ser iniciada uma coisa chamada split payment. O que é o split payment? Antes de cair o dinheiro no teu bolso, o governo vai pegar a parte dele. Então, se o governo entende que você deveria pagar 20% do teu faturamento para ele, na hora que você receber seus R$100, ele vai cortar e pegar 20 para ele. Ou seja, só entra no teu caixa 80. Se alguém cancelar o produto lá naquela garantia de 7 dias ou 30 dias, como você preferir colocar, você tem que devolver integralmente o valor para a pessoa, e o governo tem 3 dias úteis para te pagar. Se ele vai te pagar ou não, não sabemos. Eu tendo a acreditar que eles vão querer abater isso tributariamente, ou seja, cara, não vou te devolver nada, eu vou, na verdade, abater o teu imposto futuro, tá? Ou seja, talvez um mês aí para você poder recuperar esse dinheiro que o governo tirou de você indevidamente, tá? Estão percebendo que fica um pouco mais complexo? Que a reforma, no final do dia, não está vindo para simplificar muita coisa. Ela está acabando complexando, deixando mais difícil a operação. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, o crédito de vocês depende do seu fornecedor cumprir o que a gente tem na lei, tá? Ou seja, para você poder se creditar, você poder abater teu imposto, o teu fornecedor tem que abater teu imposto. Então, aquele teu PJ, ele tem que estar fazendo tudo que ele pode fazer do ponto de vista legal corretamente, ele tem que pagar os tributos dele em dia, ele tem que estar também tomando crédito. Ele tem que estar elegível a crédito tributário. Então, se o teu PJ não tiver, cara, ele vai custar mais caro para você. E você vai custar mais caro para o teu fornecedor. Tá vendo como as relações vão ficar um pouco mais complexas? Vocês vão ter que falar com isso com quem trabalha com vocês. E a gente sabe aqui, pessoal, a gente basicamente só atende startup e empresas de tecnologia, tá? A maioria das que não são ali scale-up, já estão ali ou captaram uma rodada robusta, etc. A maioria das empresas, elas contratam muitos funcionários, pessoa jurídica. Funcionários não, né? Perdão. Muitos colaboradores, pessoa jurídica. Dessa forma, cara, vocês vão ter que conversar com quem está com vocês também no dia a dia. Não é só com o teu fornecedor externo, é com o teu fornecedor que está com você todo dia, mas ainda assim é um fornecedor que não está dentro da tua empresa, não é um CLT, tá? Além disso, cara, ter um cadastro incompleto vai virar um risco fiscal, ou seja, o IBS pertence ao local do consumo. Então, cara, se o teu colaborador botar o cadastro errado, teu cliente botar o cadastro errado, isso pode gerar uma consequência para você, tá? Ou seja, o teu IBS, se
eu sou do Amapá e vocês são de São Paulo e eu comprei o serviço de vocês, o teu IBS, ele pertence ao Amapá, não pertence a São Paulo. Se você pagar errado, isso pode gerar multa para você. Então, o padrão tem que ser muito... Os cadastros vão ter que ser revisados. Talvez vocês tenham que colocar se for B2C, por exemplo, uma checagem de CNPJ, para puxar os dados do endereço daquela empresa. Será que essa empresa está realmente onde ela está me dizendo que está? Porque senão você pode ser multado pelo erro do teu cliente. Tá? E agora, basicamente, a gente tem uma mudança também na lei. Muitas empresas que vendem, são de serviços de tecnologia, etc., vendem para fora, elas fazem o seguinte, fazem nota de exportação de serviço. Cara, genial. Estou vendendo para fora, estou exportando serviço. Se o teu cliente está fora e consome fora, nada muda, tudo certo, tá? Agora, se a exportação ela é para uma empresa brasileira que consome no Brasil, uma empresa estrangeira que consome no Brasil, ou seja, o uso é aqui no Brasil, isso aqui são todas conceitos jurídicos bastante complicados, tá? E que a gente ainda está discutindo, ou seja, a reforma ela vai entrar em vigor ainda em discussão. Ela não vai atrasar. Ela vai entrar em vigor. Tá? Só que as coisas não estão claras ainda. Então é por isso que vocês têm que se informar. Vocês são a primeira linha de defesa do negócio de vocês. No final do dia, quem protege a empresa do Emerson é o Emerson. Quem protege a empresa do Léo é o Léo, cara. A gente pode até dar um suporte, o contador de vocês dá um suporte, mas vocês são a primeira linha de defesa. Tá? Fora, um outro ponto também, cara, tua conta de cloud vai mudar, ela pode gerar crédito tributário para vocês, tá? Cara, isso é um ponto aí que vai te facilitar, Emerson, na tua operação, tá? Isso vai dar uma facilitada para você. Qual que é o problema? O problema é que você tem que estar no regime certo. No simples, eu acho que talvez não faça mais sentido para você, tá? A não ser que você consiga se encaixar em algumas organizações tributárias ali. A gente entra nesse ponto um pouco mais a fundo, tá? Aí eu vou deixar ele falar daqui a pouquinho. Só vou finalizar aqui para vocês. Então, cara, o cloud pode gerar crédito tributário, tá? Então, vai ajudar vocês nesse ponto também. E como você chama um produto, vai definir como ele é tributado. Ou seja, vocês vão ter que olhar exatamente o que está sendo consumido ali, qual que é a melhor forma de empacotar isso. Ainda mais hoje em dia. Ou seja, a legislação não acompanha as mudanças tecnológicas. Hoje a gente fala tivemos o SaaS por muito tempo. Agora a gente tem a automação de serviços, não? Então, serviços automatizados via IA, onde você contrata um serviço, ele ainda é um serviço, mas é parte relevante entregue por IA. Isso é um software ou isso é um serviço? E se eu tiver uma camada de conhecimento na minha entrega? Se eu tiver uma camada ali que eu tenho um curso, que eu entrego um curso, eu entrego um e-book, como é que eu vou estruturar isso? Eu tenho que emitir notas fiscais diferentes? Como que eu posso organizar para o meu serviço estar sendo tributado adequadamente? E quando eu falo adequadamente, pessoal, é o menor possível, tá? O custo tributário tem que ser o menor possível. A gente já paga muito imposto, não tem porque a gente ficar querendo pagar mais imposto, ainda mais se for errado. Então tem que ser feita uma elisão fiscal, que é um planejamento tributário, olhando para o produto de vocês para entender qual que é a natureza real, o que é entregue, como é entregue e qual o direito ali que é concedido, tá? E aí, basicamente, se você é a plataforma, você tem uma responsabilidade a mais, tá? Então, você sendo intermediário, você pode ser responsabilizado caso não haja a tributação adequada. Ou seja, o teu comprador 1A, vou dar um exemplo aqui de uma plataforma que eu conversei essa semana, de intermediação de eletricistas. Então, se você é o eletricista, se você tem um eletricista, você é a plataforma e você tem o usuário final e eles não pagaram o tributo adequado, essa transação foi feita via sua plataforma, você pode ser responsabilizado, tá? Vocês podem ter multa, podem ter consequências tributárias para vocês. Isso nem está tão claro ainda, a gente só está previsto em lei, né, Iago? Mas assim, não está claro como é que vai ser. Qual que é a responsabilização? Ou seja, as coisas estão acontecendo no Brasil, estão avançando, cara, e estão trocando a roda com o caminhão andando. E a gente precisa se preparar justamente para isso. Vou avançar um pouquinho aqui para a gente poder falar do caso concreto de vocês. E aí, não vou entrar nessa parte de cálculo aqui, tá? Mas vocês têm que entender que tem que existir o preço líquido de vocês, mais o IBS e o CBS, porque agora esse dinheiro não entra mais no teu caixa, cara. Não entra mais. Se você não separar, você vai tomar prejuízo. E você tem alguns pontos que tem que olhar para o teu contrato. Cara, preço líquido, regra de acréscimo de tributos, reequilíbrio por mudança de lei, porque
vai mudar muito no início, tá? Pô, então, mas não está discutindo há anos a reforma? Está sendo discutido há anos. Aí, pô, não tem muita coisa que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer? Se preparar. Como que a gente se prepara? Obrigação do cliente informar endereço, estabelecimento beneficiário e se tiver uso no exterior. Responsabilidade por emissão, correção e guarda do documento fiscal. Tratamento de retenção, né? Então, cara, vocês vão ter que... Se você for uma plataforma intermediadora, a tua política de retenção mudou completamente. Para você ajudar o teu cliente, que é quem vende na tua plataforma, você vai ter que criar uma política nova que são 3 dias úteis a partir do pedido de devolução para devolver essa grana, ou mais até, para que o teu cliente não tome um prejuízo tão grande, porque o governo só vai devolver a parte que ele tomou 3 dias depois. Isso se devolver, a gente nem sabe ainda, está incerto. Está na lei que são 3 dias, no entanto, não sabemos como vai ser, não está configurado isso ainda. Tá? Toda a parte ali de reembolsos, contra créditos comerciais e chargebacks tem que mudar, isso tem que estar dentro do teu contrato. E também vocês vão ter que cooperar com teus fornecedores para preservar o crédito e corrigir inconsistências. Tá? Então, o teu contrato com o teu fornecedor também muda, não é só com o teu cliente. E aí, Nova Simples, cara, basicamente muda bastante coisa para vocês. Não vou entrar aqui no Nova Simples. Esse ponto aqui que eu queria deixar muito claro para vocês é que vocês têm de 1 a 30 de setembro, tá? Para fazer a opção pelo regime regular de IBS e CBS. Iago, você pode falar para a gente rapidinho aqui sobre? Para poder dar uma explicação um pouco mais a fundo. Claro, boa noite a todos. A gente tem uma decisão importante agora que passa oficialmente em setembro, depois a gente tem, antes do final do ano, ali uma confirmação, mas basicamente a gente vai ter 2 possibilidades para o Simples Nacional. Então você vai poder optar por fazer o recolhimento por dentro ou por fora, e essas opções elas vão poder dizer se você vai tomar crédito e ceder crédito, né, para clientes e fornecedores, ou se você quer ser basicamente tributada por uma alíquota fixa, sem ter essa oscilação da tomada de crédito ou da cedência dos créditos. Então, basicamente, isso é uma mudança bem exponencial, primeiro por todo esse contexto da reforma tributária, que já está trazendo uma nova equação, mas também porque antes a gente sempre tinha essa janela sendo aberta todo janeiro de cada ano. Então, já era um hábito que se tinha, já era um planejamento que se tinha, e agora a gente tem com um pouco mais de antecedência para fazer essa escolha. Lembrando um ponto importante, a gente faz a opção ali em setembro, a princípio a gente vai ter uma janela de confirmação ali entre novembro, mas a opção ela só passa a valer no ano subsequente. Então, vamos supor, agora em setembro de 2026 a gente escolhe a questão do Simples, a gente vai entrar pelo Simples híbrido, recolhendo por dentro ou por fora, mas essa opção ela só vai passar a valer em janeiro de 2027. Então, é basicamente isso que vai acontecer. Sobre a pergunta do Emerson, só eu vou abrir aqui. Tem que escolher, mas não tem alíquota. Exatamente. Basicamente é isso, Emerson. Em julho, agora finalzinho de julho, o Comitê Gestor da Reforma Tributária, eles soltaram uma prévia. Mas eles mesmos destacam de forma bem importante que ainda é uma prévia, não é uma alíquota 100% definida, mas que está seguindo alguns racionais ali que eles acreditam que é o caminho que eles vão tomar, tá? Mas o Ítalo trouxe muito bem. A reforma tributária está sendo implementada ainda com algumas decisões meio que no escuro, então a gente não sabe, o próprio comitê gestor da reforma tributária ainda vai tomar decisões, ainda vai decidir, mesmo com ela em andamento. E aí, avançando aqui rapidinho, só para a gente poder finalizar e passar a palavra 100% para o Iago. Pessoal, quando você vai decidir a alíquota, né, não é só olhando a alíquota, é olhando a tua carteira de clientes, se você vende B2B para a empresa do regime regular. Cara, se você faz isso, existe um problema estrutural que quando você está com IBS e CBS dentro do DAS, o crédito que o seu cliente consegue aproveitar é limitado ao que você efetivamente recolheu naquela guia. Como as alíquotas efetivas do Simples nas primeiras faixas são baixas, esse crédito é quase irrelevante para uma grande empresa. Resultado: para o departamento de compra do teu cliente, contratar você fica mais caro do que contratar o teu concorrente que transfere o crédito integral, tá? Que ou tem um faturamento maior ou está no outro regime tributário. Mesmo que vocês cobrem exatamente o mesmo preço nas propostas. Eu odeio Simples, tá, pessoal? Desculpa falar, eu odeio o Simples Nacional. O Simples Nacional, pô, se você tiver ali no geral, ele não vai te dar o controle necessário da tua empresa, tá? Você fica refém do Estado no Simples. Mas ele é muito útil. Então, quando você está começando, ele é super útil, faz todo sentido, tá? Mas depois, principalmente se você captou
vai estar no prejuízo, ou se você está tomando prejuízo com o teu próprio dinheiro, Simples Nacional não faz sentido, tá? Só para a gente completar aqui e finalizar esse ponto, cara, a reforma, ela tá prejudicando os menores. Isso aqui é claro, é óbvio. Porque se você vai ter se você vai entregar menos crédito para o teu cliente por você ser menor, ela não está te favorecendo, está favorecendo os grandes. E vão exigir que você saia do Simples Nacional. Então, para você poder entregar mais um pouco, você tem que sair do Simples, tá? Basicamente, essa estrutura aqui vai te ajudar a perder o contrato, não pelo preço ou pelo teu produto, mas pela questão tributária, pelo crédito que você deixa de entregar para o teu cliente, tá? Então, se você é B2C, se você vende para o consumidor final, para MEI, para pequeno negócio que não aproveita crédito, fica tranquilo que, cara, isso não faz sentido para você. Mas se você vende para empresas que aproveitam, você tem que ficar ligado, tá? E aí, bom, o lucro presumido está um pouquinho mais complexo, então, apesar da gente ter o IRPJ e o CSLL ali continuando no presumido, vai haver uma confusão, né? Vai sair o PIS e COFINS, vai ter um IVA por fora, um crédito amplo. Então, assim, tá meio no escuro ainda. A gente sabe até que a alíquota, provavelmente, do presumido vai subir. Então, ela deve subir ali mais 10%, a alíquota de presunção, tá? Porém, ainda está sendo discutido. No lucro real, é o regime que está sendo favorecido aqui. Por quê? Porque dá mais controle do Estado sobre a tua empresa também, no ponto de vista de monitoramento, tá? Basicamente, o lucro real, ele te dá mais opções para sua empresa, para você abater impostos, fazer mudanças, etc. No entanto, ele exige um controle muito mais profundo, um custo muito maior. É 10 vezes o valor do Simples, tá? Fora que você precisa ter tudo na régua na tua empresa. Então, não é para todo mundo, tá? O que acontece se você não se preparar? Cara, o prazo de dezembro tu vai perder. Então, o documento fiscal vai ficar em desconformidade. O cliente Enterprise vai te desqualificar por crédito insuficiente. Teu crédito não vai ser glosado porque o fornecedor não cumpriu o que ele deveria junto ao governo. Contrato anual sem cláusula de acréscimo, você vai perder margem no teu tributo, tá? Decisão do regime tomada no feeling, cara, não vai te entregar o profissionalismo necessário para a tua empresa crescer. Se você não tomar a decisão certa do regime no Simples Nacional, ou mesmo do lucro real, isso vai ter consequências para você ao longo do ano, tá? Teu caixa vai ficar comprimido pelo split. E aí, se você for captar investimento, do diligence do próximo round vai encontrar um passivo fiscal, tá? E agora você vai ter muito mais coisa para resolver na tua rotina. E é por isso que a gente está aqui para ajudar vocês a serem essa primeira etapa, vocês terem essa primeira etapa de cuidado da empresa de vocês. Vou abrir um pouquinho agora para a gente poder tirar as dúvidas com o Iago, já falei demais aqui, tá? Mas eu tentei passar um panorama geral para vocês aqui, para que ele pudesse pegar e tirar as dúvidas de vocês. A gente já tem uma dúvida aqui do Emerson, tá? Justamente perguntando, o maior risco está em ficar do Simples ou sair? Olhando para a reforma, né, Emerson? Iago, uma pergunta difícil de responder, né, cara? Mas o que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ajudar o Emerson? Perfeito, é uma excelente pergunta. Acho que uma resposta que geralmente um contador ou um advogado traz é depende. Eu sei que essa resposta nunca é 100% concreta, né? Mas, de fato, é. Por quê? Porque hoje, se eu for falar para você se você é mais vantajoso sair, migrar, a realidade de cada empresário ela é muito diferente. E aí, com a reforma tributária, a gente tem algumas variações que vão impactar nessa decisão. Você atende um público B2B ou B2C, você vai tomar direito a crédito, como que são os seus fornecedores? Um ponto importante que o Ítalo não trouxe, mas que agora com a reforma tributária vai impactar também se você decide tomar crédito e o seu fornecedor, ele não é um fornecedor adimplente com os impostos, ou seja, ele não paga de forma regular, isso também vai impactar a tua cadeia para ter direito a esse crédito. Então, percebe que são muitas variáveis que vão impactar nessa decisão. Eu sempre trago que o ideal é sempre fazer uma análise particular, olhando ali para os fornecedores, para os clientes. O que você construiu em termos de contabilidade até agora é o que vai ser um mapa muito fundamental para a contabilidade conseguir construir e direcionar esse caminho que você tem que seguir. Nosso objetivo aqui na Safe vai ser, para os nossos clientes, já tentar trazer esse caminho mais mastigado, tá? Eu sempre digo que a decisão no final do dia é sempre do empreendedor, mas a gente vai te trazer a visão e quais são essas variáveis que podem impactar também diante do teu cenário. A gente vai encerrar às 8, para a gente poder também valorizar o tempo de vocês. Escaneie o QR Code aqui, manda essa mensagem, a gente já vai puxar vocês para marcar e falar sobre, tá?
e depois vou pedir pro time também puxar, ver se eles conseguem mandar material, mandar a gravação para vocês depois no WhatsApp. Fechou? Obrigado demais pela presença de todos. Contem com a Safe, tá? Com a Safe tá safe na